Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. Artigo 101. Os Estados, o Distrito Federal e os municípios que, em 25 de março de 2015, se encontravam em mora no pagamento de seus precatórios quitarão, até 31 de dezembro de 2029, seus débitos vencidos e os que vencerão dentro desse período, atualizados pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial, IPCAE, ou por outro índice que venha a substituí-lo, depositando mensalmente em conta especial do Tribunal de Justiça Local, sob única e exclusiva administração deste, 1/12 do valor calculado percentualmente sobre suas receitas correntes líquidas apuradas no segundo mês anterior ao mês de pagamento, em percentual suficiente para a quitação de seus débitos e, ainda que variável, nunca inferior, em cada exercício, ao percentual praticado na data da entrada em vigor do regime especial a que se refere este artigo, em conformidade com plano de pagamento a ser anualmente apresentado ao Tribunal de Justiça Local. Parágrafo 1º. Entende-se como receita corrente líquida, para os fins de que trata este artigo, o somatório das receitas tributárias, patrimoniais, industriais, agropecuárias, de contribuições e de serviços, de transferências correntes e outras receitas correntes, incluindo as oriundas do parágrafo 1º do artigo 20 da Constituição Federal, verificado no período compreendido pelo segundo mês imediatamente anterior ao de referência e os 11 meses precedentes, excluídas as duplicidades, e deduzidas. 1. Nos Estados, as parcelas entregues aos municípios por determinação constitucional. 2. Nos Estados, no Distrito Federal e nos municípios, a contribuição dos servidores para custeio de seu sistema de previdência e assistência social e as receitas provenientes da compensação financeira referida no parágrafo 9º do artigo 201 da Constituição Federal. Parágrafo 2º. Débito de precatórios será pago com recursos orçamentários próprios provenientes das fontes de receita corrente líquida referidas no parágrafo 1º deste artigo e, adicionalmente, poderão ser utilizados recursos dos seguintes instrumentos: 1. Até 75% dos depósitos judiciais e dos depósitos administrativos em dinheiro referentes a processos judiciais ou administrativos, tributários ou não tributários, nos quais sejam parte os Estados, o Distrito Federal ou os municípios, e as respectivas autarquias, fundações e empresas estatais dependentes, mediante a instituição de fundo garantidor em montante equivalente a 1/3 dos recursos levantados, constituído pela parcela restante dos depósitos judiciais e remunerado pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia, Selic, para títulos federais, nunca inferior aos índices e critérios aplicados aos depósitos levantados. 2. Até 30% dos demais depósitos judiciais da localidade sob jurisdição do respectivo Tribunal de Justiça, mediante a instituição de fundo garantidor em montante equivalente aos recursos levantados, constituído pela parcela restante dos depósitos judiciais e remunerado pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia, Selic, para títulos federais, nunca inferior aos índices e critérios aplicados aos depósitos levantados, destinando-se a, no caso do Distrito Federal, 100% desses recursos ao próprio Distrito Federal. B. No caso dos Estados, 50% desses recursos ao próprio Estado e 50% aos respectivos municípios, conforme a circunscrição judiciária onde estão depositados os recursos, e, se houver mais de um município na mesma circunscrição judiciária, os recursos serão rateados entre os municípios concorrentes, proporcionalmente às respectivas populações, utilizado como referência o último levantamento censitário ou a mais recente estimativa populacional da Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE. 3. Empréstimos, excetuados para esse fim os limites de endividamento de que tratam os incisos 6 e 7 do caput do artigo 52 da Constituição Federal e quaisquer outros limites de endividamento previstos em lei, não se aplicando a esses empréstimos a vedação de vinculação de receita prevista no inciso 4 do caput do artigo 167 da Constituição Federal.
4. A totalidade dos depósitos em precatórios e requisições diretas de pagamento de obrigações de pequeno valor efetuados até 31 de dezembro de 2009 e ainda não levantados, com o cancelamento dos respectivos requisitórios e a baixa das obrigações, assegurada a revalidação dos requisitórios pelos juízos dos processos perante os tribunais, a requerimento dos credores e após a oitiva da entidade devedora, mantidas a posição de ordem cronológica original e a remuneração de todo o período. Parágrafo 3º. Os recursos adicionais previstos nos incisos 1, 2 e 4 do parágrafo 2º deste artigo serão transferidos diretamente pela instituição financeira depositária para a conta especial referida no caput deste artigo, sob única e exclusiva administração do Tribunal de Justiça local, e essa transferência deverá ser realizada em até 60 dias, contados a partir da entrada em vigor deste parágrafo, sob pena de responsabilização pessoal do dirigente da instituição financeira por improbidade. Parágrafo 4º. Revogado. 1. Revogado. 2. Revogado. 3. Revogado. 4. Revogado. Parágrafo 5º. Os empréstimos de que trata o inciso 3 do parágrafo 2º deste artigo poderão ser destinados, por meio de ato do Poder Executivo, exclusivamente ao pagamento de precatórios por acordo direto com os credores, na forma do disposto no inciso 3 do parágrafo 8º do artigo 97 deste ato das disposições constitucionais transitórias. Artigo 102. Enquanto viger o regime especial previsto nesta emenda constitucional, pelo menos 50% dos recursos que, nos termos do artigo 101 deste ato das disposições constitucionais transitórias, forem destinados ao pagamento dos precatórios em mora serão utilizados no pagamento segundo a ordem cronológica de apresentação, respeitadas as preferências dos créditos alimentares, e, nessas, as relativas à idade, ao estado de saúde e à deficiência, nos termos do parágrafo 2º do artigo 100 da Constituição Federal, sobre todos os demais créditos de todos os anos. Parágrafo 1º. A aplicação dos recursos remanescentes, por opção a ser exercida por Estados, Distrito Federal e municípios, por ato do respectivo Poder Executivo, observada a ordem de preferência dos credores, poderá ser destinada ao pagamento mediante acordos diretos, perante juízos auxiliares de conciliação de precatórios, com redução máxima de 40% do valor do crédito atualizado, desde que em relação ao crédito não penda recurso ou defesa judicial e que sejam observados os requisitos definidos na regulamentação editada pelo ente federado. Parágrafo 2º. Na vigência do regime especial previsto no artigo 101 deste ato das disposições constitucionais transitórias, as preferências relativas à idade, ao estado de saúde e à deficiência serão atendidas até o valor equivalente ao quíntuplo fixado em lei para os fins do disposto no parágrafo 3º do artigo 100 da Constituição Federal, admitido o fracionamento para essa finalidade, e o restante será pago em ordem cronológica de apresentação do precatório. Artigo 103. Enquanto os Estados, o Distrito Federal e os municípios estiverem efetuando o pagamento da parcela mensal devida, como previsto no caput do artigo 101 deste ato das disposições constitucionais transitórias, nem eles, nem as respectivas autarquias, fundações e empresas estatais dependentes poderão sofrer sequestro de valores, exceto no caso de não liberação tempestiva dos recursos. Parágrafo único. Na vigência do regime especial previsto no artigo 101 deste ato das disposições constitucionais transitórias, ficam vedadas desapropriações pelos Estados, pelo Distrito Federal e pelos municípios, cujos estoques de precatórios ainda pendentes de pagamento, incluídos os precatórios a pagar de suas entidades da administração indireta, sejam superiores a 70% das respectivas receitas correntes líquidas, excetuadas as desapropriações para fins de necessidade pública nas áreas de saúde, educação, segurança pública, transporte público, saneamento básico e habitação de interesse social. Artigo 104. Se os recursos referidos no artigo 101 deste ato das disposições constitucionais transitórias para o pagamento de precatórios não forem tempestivamente liberados, no todo ou em parte,
O presidente do Tribunal de Justiça local determinará o sequestro, até o limite do valor não liberado, das contas do ente federado inadimplente. 2. O chefe do Poder Executivo do ente federado inadimplente responderá, na forma da legislação de responsabilidade fiscal e de improbidade administrativa. 3. A União reterá os recursos referentes aos repasses ao Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal e ao Fundo de Participação dos Municípios e os depositará na conta especial referida no artigo 101 deste ato das disposições constitucionais transitórias, para utilização como nele previsto. 4. Os Estados reterão os repasses previstos no parágrafo único do artigo 158 da Constituição Federal e os depositarão na conta especial referida no artigo 101 deste ato das disposições constitucionais transitórias, para utilização como nele previsto. Parágrafo único. Enquanto perdurar a omissão, o ente federado não poderá contrair empréstimo externo ou interno, exceto para os fins previstos no parágrafo 2º do artigo 101 deste ato das disposições constitucionais transitórias, e ficará impedido de receber transferências voluntárias. Artigo 105. Enquanto viger o regime de pagamento de precatórios previsto no artigo 101 deste ato das disposições constitucionais transitórias, é facultada aos credores de precatórios, próprios ou de terceiros, a compensação com débitos de natureza tributária ou de outra natureza que até 25 de março de 2015 tenham sido inscritos na dívida ativa dos Estados, do Distrito Federal ou dos municípios, observados os requisitos definidos em lei própria do ente federado. Parágrafo 1º. Não se aplica às compensações referidas no caput deste artigo qualquer tipo de vinculação, como as transferências a outros entes e as destinadas à educação, à saúde e a outras finalidades. Parágrafo 2º. Os Estados, o Distrito Federal e os municípios regulamentarão nas respectivas leis o disposto no caput deste artigo em até 120 dias a partir de 1º de janeiro de 2018. Parágrafo 3º. Decorrido prazo estabelecido no parágrafo 2º deste artigo sem a regulamentação nele prevista, ficam os credores de precatórios autorizados a exercer a faculdade a que se refere o caput deste artigo. Artigo 106. Fica instituído um novo regime fiscal no âmbito dos orçamentos fiscal e da Seguridade Social da União, que vigorará por 20 exercícios financeiros, nos termos dos artigos 107 a 114 deste ato das disposições constitucionais transitórias. Artigo 107. Ficam estabelecidos, para cada exercício, limites individualizados para as despesas primárias. 1. Do Poder Executivo. 2. Do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça, do Conselho Nacional de Justiça, da Justiça do Trabalho, da Justiça Federal, da Justiça Militar da União, da Justiça Eleitoral e da Justiça do Distrito Federal e Territórios, no âmbito do Poder Judiciário. 3. Do Senado Federal, da Câmara dos Deputados e do Tribunal de Contas da União, no âmbito do Poder Legislativo. 4. Do Ministério Público da União e do Conselho Nacional do Ministério Público. E 5. Da Defensoria Pública da União. Parágrafo 1º. Cada um dos limites a que se refere o caput deste artigo equivalerá: 1. Para o exercício de 2017, a despesa primária paga no exercício de 2016, incluídos os restos a pagar pagos e demais operações que afetam o resultado primário, corrigida em 7,2% é. 2. Para os exercícios posteriores, ao valor do limite referente ao exercício imediatamente anterior, corrigido pela variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, IPCA, publicado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, ou de outro índice que vier a substituí-lo, apurado no exercício anterior a que se refere a lei orçamentária. Parágrafo 2º. Os limites estabelecidos na forma do inciso 4 do caput do artigo 51, do inciso 13 do caput do artigo 52, do parágrafo 1º do artigo 99, do parágrafo 3º do artigo 127 e do parágrafo 3º do artigo 134 da Constituição Federal não poderão ser superiores aos estabelecidos nos termos deste artigo.
Parágrafo 3º. A mensagem que encaminhar o projeto de lei orçamentária demonstrará os valores máximos de programação compatíveis com os limites individualizados calculados na forma do parágrafo 1º deste artigo, observados os parágrafos 7º a 9º deste artigo. Parágrafo 4º. As despesas primárias autorizadas na lei orçamentária anual sujeitas aos limites de que trata este artigo não poderão exceder os valores máximos demonstrados nos termos do parágrafo 3º deste artigo. Parágrafo 5º. É vedada a abertura de crédito suplementar ou especial que amplie o montante total autorizado de despesa primária sujeita aos limites de que trata este artigo. Parágrafo 6º. Não se incluem na base de cálculo e nos limites estabelecidos neste artigo: 1. Transferências constitucionais estabelecidas no parágrafo 1º do artigo 20, no inciso 3 do parágrafo único do artigo 146, no parágrafo 5º do artigo 153, no artigo 157, nos incisos 1 e 2 do caput do artigo 158, no artigo 159 e no parágrafo 6º do artigo 212, as despesas referentes ao inciso 14 do caput do artigo 21 e as complementações de que tratam os incisos 4 e 5 do caput do artigo 212-A, todos da Constituição Federal. 2. Créditos extraordinários a que se refere o parágrafo 3º do artigo 167 da Constituição Federal. 3. Despesas não recorrentes da Justiça Eleitoral com a realização de eleições. 4. Despesas com aumento de capital de empresas estatais não dependentes. 5. Transferências a estados, Distrito Federal e municípios de parte dos valores arrecadados com os leilões dos volumes excedentes ao limite a que se refere o parágrafo 2º do artigo 1º da Lei nº 12.276, de 30 de junho de 2010, e a despesa decorrente da revisão do contrato de cessão onerosa de que trata a mesma lei. 6. Despesas correntes ou transferências aos fundos de saúde dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, destinadas ao pagamento de despesas com pessoal para cumprimento dos pisos nacionais salariais para o enfermeiro, o técnico de enfermagem, o auxiliar de enfermagem e a parteira, de acordo com os parágrafos 12, 13, 14 e 15 do artigo 198 da Constituição Federal. Parágrafo 6º. Não se incluem no limite estabelecido no inciso 1 do caput deste artigo, a partir do exercício financeiro de 2023. 1. Despesas com projetos socioambientais ou relativos às mudanças climáticas, custeadas com recursos de doações, bem como despesas com projetos custeados com recursos decorrentes de acordos judiciais ou extrajudiciais firmados em função de desastres ambientais. 2. Despesas das instituições federais de ensino e das instituições científicas, tecnológicas e de inovação, ICTs, custeadas com receitas próprias, de doações ou de convênios, contratos ou outras fontes, celebrados com os demais entes da federação ou entidades privadas. 3. Despesas custeadas com recursos oriundos de transferências dos demais entes da Federação para a União, destinados à execução direta de obras e serviços de engenharia. Parágrafo 6º. B. Não se incluem no limite estabelecido no inciso 1 do caput deste artigo as despesas com investimentos em montante que corresponda ao excesso de arrecadação de receitas correntes do exercício anterior ao que se refere a lei orçamentária, limitadas a 6,5% do excesso de arrecadação de receitas correntes do exercício de 2021. Parágrafo 6º. Se as despesas previstas no parágrafo 6º, b deste artigo não serão consideradas para fins de verificação do cumprimento da meta de resultado primário estabelecida no caput do artigo 2º da Lei nº 14.436, de 9 de agosto de 2022. Parágrafo 7º. Nos 3 primeiros exercícios financeiros da vigência do novo regime fiscal, o Poder Executivo poderá compensar com redução equivalente na sua despesa primária, consoante os valores estabelecidos no projeto de lei orçamentária encaminhado pelo Poder Executivo no respectivo exercício, o excesso de despesas primárias em relação aos limites de que tratam os incisos 2 a 5 do caput deste artigo. Parágrafo 8º. A compensação de que trata o parágrafo 7º deste artigo não excederá a 0,25% do limite do Poder Executivo.
Parágrafo 9º. Respeitado o somatório em cada um dos incisos de 2 a 4 do caput deste artigo, a Lei de Diretrizes Orçamentárias poderá dispor sobre a compensação entre os limites individualizados dos órgãos elencados em cada inciso. Parágrafo 10. Para fins de verificação do cumprimento dos limites de que trata este artigo, serão consideradas as despesas primárias pagas, incluídos os restos a pagar pagos e demais operações que afetam o resultado primário no exercício. Parágrafo 11. O pagamento de restos a pagar inscritos até 31 de dezembro de 2015 poderá ser excluído da verificação do cumprimento dos limites de que trata este artigo, até o excesso de resultado primário dos orçamentos fiscal e da Seguridade Social do exercício em relação à meta fixada na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Parágrafo 12. Para fins da elaboração do projeto de lei orçamentária anual, o Poder Executivo considerará o valor realizado até junho do índice previsto no inciso 2 do parágrafo 1º deste artigo, relativo ao ano de encaminhamento do projeto, e o valor estimado até dezembro desse mesmo ano. Parágrafo 13. A estimativa do índice a que se refere o parágrafo 12 deste artigo, juntamente com os demais parâmetros macroeconômicos, serão elaborados mensalmente pelo Poder Executivo e enviados à comissão mista de que trata o parágrafo 1º do artigo 166 da Constituição Federal. Parágrafo 14. O resultado da diferença aferida entre as projeções referidas nos parágrafos 12 e 13 deste artigo e a efetiva apuração do índice previsto no inciso 2 do parágrafo 1º deste artigo será calculado pelo Poder Executivo, para fins de definição da base de cálculo dos respectivos limites do exercício seguinte, a qual será comunicada aos demais poderes por ocasião da elaboração do projeto de lei orçamentária. Artigo 107-A. Até o fim de 2026, fica estabelecido, para cada exercício financeiro, limite para a alocação na proposta orçamentária das despesas com pagamentos em virtude de sentença judiciária de que trata o artigo 100 da Constituição Federal, equivalente ao valor da despesa paga no exercício de 2016, incluídos os restos a pagar pagos, corrigido, para o exercício de 2017, em 7,2% e, para os exercícios posteriores, pela variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, IPCA, publicado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, ou de outro índice que vier a substituí-lo, apurado no exercício anterior a que se refere a lei orçamentária, devendo o espaço fiscal decorrente da diferença entre o valor dos precatórios expedidos e o respectivo limite ser destinado ao programa previsto no parágrafo único do artigo 6º e à Seguridade Social, nos termos do artigo 194, ambos da Constituição Federal, a ser calculado da seguinte forma. 1. No exercício de 2022, o espaço fiscal decorrente da diferença entre o valor dos precatórios expedidos e o limite estabelecido no caput deste artigo deverá ser destinado ao programa previsto no parágrafo único do artigo 6º e à Seguridade Social, nos termos do artigo 194, ambos da Constituição Federal. 2. No exercício de 2023, pela diferença entre o total de precatórios expedidos entre 2 de julho de 2021 e 2 de abril de 2022 e o limite de que trata o caput deste artigo válido para o exercício de 2023. 3. Nos exercícios de 2024 a 2026, pela diferença entre o total de precatórios expedidos entre 3 de abril de 2 anos anteriores e 2 de abril do ano anterior ao exercício e o limite de que trata o caput deste artigo válido para o mesmo exercício. Parágrafo 1º. O limite para o pagamento de precatórios corresponderá, em cada exercício, ao limite previsto no caput deste artigo, reduzido da projeção para a despesa com o pagamento de requisições de pequeno valor para o mesmo exercício, que terão prioridade no pagamento. Parágrafo 2º. Os precatórios que não forem pagos em razão do previsto neste artigo terão prioridade para pagamento em exercícios seguintes, observada a ordem cronológica e o disposto no parágrafo 8º deste artigo.
Parágrafo 3º. É facultado ao credor de precatório que não tenha sido pago em razão do disposto neste artigo, além das hipóteses previstas no parágrafo 11 do artigo 100 da Constituição Federal e sem prejuízo dos procedimentos previstos nos parágrafos 9 e 21 do referido artigo, optar pelo recebimento, mediante acordos diretos perante juízos auxiliares de conciliação de pagamento de condenações judiciais contra a Fazenda Pública Federal, em parcela única, até o final do exercício seguinte, com renúncia de 40% do valor desse crédito. Parágrafo 4º. O Conselho Nacional de Justiça regulamentará a atuação dos presidentes dos tribunais competentes para o cumprimento deste artigo. Parágrafo 5º. Não se incluem no limite estabelecido neste artigo as despesas para fins de cumprimento do disposto nos parágrafos 11, 20 e 21 do artigo 100 da Constituição Federal e no parágrafo 3º deste artigo, bem como a atualização monetária dos precatórios inscritos no exercício. Parágrafo 6º. Não se incluem nos limites estabelecidos no artigo 107 deste ato das disposições constitucionais transitórias o previsto nos parágrafos 11, 20 e 21 do artigo 100 da Constituição Federal e no parágrafo 3º deste artigo. Parágrafo 7º. Na situação prevista no parágrafo 3º deste artigo, para os precatórios não incluídos na proposta orçamentária de 2022, os valores necessários à sua quitação serão providenciados pela abertura de créditos adicionais durante o exercício de 2022. Parágrafo 8º. Os pagamentos em virtude de sentença judiciária de que trata o artigo 100 da Constituição Federal serão realizados na seguinte ordem: 1. Obrigações definidas em lei como de pequeno valor, previstas no parágrafo 3º do artigo 100 da Constituição Federal. 2. Precatórios de natureza alimentícia cujos titulares, originários ou por sucessão hereditária, tenham no mínimo 60 anos de idade, ou sejam portadores de doença grave ou pessoas com deficiência, assim definidos na forma da lei, até o valor equivalente ao triplo do montante fixado em lei como obrigação de pequeno valor. 3. Demais precatórios de natureza alimentícia até o valor equivalente ao triplo do montante fixado em lei como obrigação de pequeno valor. 4. Demais precatórios de natureza alimentícia além do valor previsto no inciso 3 deste parágrafo. 5. Demais precatórios. Artigo 108. Revogado pela Emenda Constitucional número 113, de 2021. Artigo 109. Se verificado, na aprovação da lei orçamentária, que, no âmbito das despesas sujeitas aos limites do artigo 107 deste ato das disposições constitucionais transitórias, a proporção da despesa obrigatória primária em relação à despesa primária total foi superior a 95%, aplicam-se ao respectivo poder ou órgão, até o final do exercício a que se refere a lei orçamentária, sem prejuízo de outras medidas, as seguintes vedações: 1. Concessão, a qualquer título, de vantagem, aumento, reajuste ou adequação de remuneração de membros de poder ou de órgão, de servidores e empregados públicos e de militares, exceto dos derivados de sentença judicial transitada em julgado ou de determinação legal anterior ao início da aplicação das medidas de que trata este artigo. 2. Criação de cargo, emprego ou função que implique aumento de despesa. 3. Alteração de estrutura de carreira que implique aumento de despesa. 4. Admissão ou contratação de pessoal, a qualquer título, ressalvadas: a. As reposições de cargos de chefia e de direção que não acarretem aumento de despesa. b. As reposições decorrentes de vacâncias de cargos efetivos ou vitalícios. c. As contratações temporárias de que trata o inciso 9 do caput do artigo 37 da Constituição Federal. e d. As reposições de temporários para prestação de serviço militar e de alunos de órgãos de formação de militares. 5. Realização de concurso público, exceto para as reposições de vacâncias previstas no inciso 4.
6. Criação ou majoração de auxílios, vantagens, bônus, abonos, verbas de representação ou benefícios de qualquer natureza, inclusive os de cunho indenizatório, em favor de membros de poder, do Ministério Público ou da Defensoria Pública, de servidores e empregados públicos e de militares, ou ainda de seus dependentes, exceto quando derivados de sentença judicial transitada em julgado ou de determinação legal anterior ao início da aplicação das medidas de que trata este artigo. 7. Criação de despesa obrigatória. E 8. Adoção de medida que implique reajuste de despesa obrigatória acima da variação da inflação, observada a preservação do poder aquisitivo referida no inciso 4 do caput do artigo 7º da Constituição Federal. 9. Aumento do valor de benefícios de cunho indenizatório destinados a qualquer membro de poder, servidor ou empregado da administração pública e a seus dependentes, exceto quando derivado de sentença judicial transitada em julgado ou de determinação legal anterior ao início da aplicação das medidas de que trata este artigo. Parágrafo 1º. As vedações previstas nos incisos 1, 3 e 6 do caput deste artigo, quando acionadas as vedações para qualquer dos órgãos elencados nos incisos 2, 3 e 4 do caput do artigo 107 deste ato das disposições constitucionais transitórias, aplicam-se ao conjunto dos órgãos referidos em cada inciso. Parágrafo 2º. Caso as vedações de que trata o caput deste artigo sejam acionadas para o Poder Executivo, ficam vedadas: 1. A criação ou expansão de programas e linhas de financiamento, bem como a remissão, renegociação ou refinanciamento de dívidas que impliquem ampliação das despesas com subsídios e subvenções. E 2. A concessão ou a ampliação de incentivo ou benefício de natureza tributária. Parágrafo 3º. Caso as vedações de que trata o caput deste artigo sejam acionadas, fica vedada a concessão da revisão geral prevista no inciso 10 do caput do artigo 37 da Constituição Federal. Parágrafo 4º. As disposições deste artigo 1. Não constituem obrigação de pagamento futuro pela União ou direitos de outrem sobre o erário. 2. Não revogam, dispensam ou suspendem o cumprimento de dispositivos constitucionais e legais que disponham sobre metas fiscais ou limites máximos de despesas. E 3. Aplicam-se também a proposições legislativas. Parágrafo 5º. Disposto nos incisos 2, 4, 7 e 8 do caput e no parágrafo 2º deste artigo não se aplica a medidas de combate à calamidade pública nacional cuja vigência e efeitos não ultrapassem a sua duração. Artigo 110. Na vigência do novo regime fiscal, as aplicações mínimas em ações e serviços públicos de saúde e em manutenção e desenvolvimento do ensino equivalerão: 1. No exercício de 2017, as aplicações mínimas calculadas nos termos do inciso 1 do parágrafo 2º do artigo 198 e do caput do artigo 212 da Constituição Federal. E 2. Nos exercícios posteriores, aos valores calculados para as aplicações mínimas do exercício imediatamente anterior, corrigidos na forma estabelecida pelo inciso 2 do parágrafo 1º do artigo 107 deste ato das disposições constitucionais transitórias.